Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, criticou de novo a operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, autorizada por Alexandre de Moraes. Mello afirma que medidas extremadas como esta implicam em desgaste para a instituição do Supremo. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo e candidato à reeleição com o apoio do PL, também comentou o caso. Nunes afirmou que os investigados devem ser ouvidos e que a Constituição estabelece claramente o princípio de presunção de inocência. Silvio Navarro, ministro certíssimo e alertando para o absurdo que está claro. E o Marco Aurélio Mello, Adriana, ele fala do alto, né, da autoridade de quem passou, se a minha memória não me trair agora, tá? Mais de 30 anos, acho que ele passou 31 anos, ele entrou em 1990, quando o primo dele, Fernando Collor, indicou, ficou até 2021, ele assumiu a cadeira do Carlos Madeira e substituiu na presidência do STF de 2001 a 2003, que foi quando Lula, inclusive, foi eleito no lugar do Carlos Veloso. Ele foi presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, 3 vezes. Aliás, uma das marcas dele, que ele gosta de brincar, às vezes, em determinadas entrevistas, é que ele é o responsável pelos estúdios da TV Justiça, por transmitir as sessões do Judiciário. E isso explodiu quando da ação penal 470, a ação do Mensalão, em 2012, e nós hoje acompanhamos as transmissões das sessões do STF e alguns ministros fazem ali questão, né, de ser protagonistas, verdadeiros atores. Ele está completamente certo. Essa é uma atuação do Supremo, especificamente do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, contra o presidente Jair Bolsonaro, um tanto quanto assodada. Tem extrapolado. A começar pelo fato de inquéritos, investigações na corte foram abertos de ofício, algo que é incomum no nosso ordenamento jurídico. O juiz não determina a abertura de inquérito, ele parte da Polícia Federal e do Ministério Público. Depois, há um grave problema, porque nas decisões, essa última recente dessa operação da semana passada, 135 páginas, quem leu verifica que ali mesmo o ministro Alexandre de Moraes deixa claro que ele seria uma das vítimas de tudo isso, de que havia um plano envolvendo militares de alta patente, para, inclusive, prendê-lo. E no passado, numa entrevista no 8 de janeiro agora, né, depois de um ano, em janeiro deste ano, ele disse que encontrou indícios, vestígios, embora não tenha mostrado prova alguma até agora, de planos para sequestrá-lo e enforcá-lo em praça pública. Ou seja, ele é a vítima. Ele deveria se declarar suspeito. Há uma suspeição, para quem conhece o ordenamento jurídico, natural nesse caso. Ele não pode ser o investigador, ele não pode ser o juiz, porque ele está sendo movido por emoção, afinal de contas ele é vítima. É impossível que nas decisões dele isso não estará embutido nas próprias decisões, nos despachos. Afinal de contas, ele se diz vítima. Então, deveria deixar esses processos todos. O ministro Marco Aurélio, repito, quando ele usa especialmente a palavra temperança numa entrevista à revista Veja, ele está muito correto, ele está certo. Era disso que o Brasil precisava. Aliás, tem gente até que foi eleita para a presidência da República dizendo que ia pacificar o país, né? Acho que não. E Silvio, com excelente memória, a gente confirmou aqui, Marco Aurélio entra no Supremo em 13 de junho de 90 e sai em 12 do mesmo mês de 21, Silvio. Agora, Adalberto Piotto, o coordenador do Grupo Jurídico Prerrogativas, diz que Marco Aurélio critica a declaração de Marco Aurélio, esse coordenador do grupo, e diz que o ex-ministro do Supremo aprecia o autoritarismo. O Prerrogativas está dizendo que o Marco Aurélio Mello, que defende a Constituição, defende o autoritarismo. Isso, e eu me confundo aqui porque justamente o coordenador desse grupo se chama também, por coincidência, Marco Aurélio, mas esse de Carvalho. Uma pergunta ao grupo Prerrogativas, como eles gostam de ser chamados de prerro, que eu acho de mau gosto esse prefixo, mas enfim, vamos lá, né? Parece bloco de carnaval, mas vamos lá. O que eles pensam, por exemplo, de advogados não terem acesso aos autos? O que o grupo Prerrogativas, formado por advogados,
pensa, por exemplo, de não individualização de conduta e julgamento em massa, como está acontecendo com os presos do dia 8, desde o começo da prisão? O que eles pensam, por exemplo, de uma operação perfídia, que foi o que prendeu aquelas pessoas todas na frente dos quartéis? Prendeu o vendedor de algodão doce, prendeu o pregador da Bíblia, prendeu inclusive pessoas que iam lá só para comer, que eram pessoas que moram na rua. O que o Prerrogativas pensa, por exemplo, de quando os advogados são proibidos de falar com os outros advogados, porque os seus clientes estão no mesmo caso? O que o Prerrogativas pensa sobre todas essas afrontas à Constituição? O que o Prerrogativas pensa da democracia brasileira? A real, não a relativa. O que o Prerrogativas pensa, por exemplo, sobre a Constituição do país, que garante a liberdade de expressão, que deixa muito claro, ela veda o anonimato, é só isso. E uma vez vedando o anonimato, você sabe o que quem disse, e essa pessoa vai ter, obviamente, se por acaso a parte ofendida, tem o direito de se manifestar num processo e processar essa pessoa. E aí um juiz vai fazer todo o processo, de acordo com o devido processo legal, porque a maior parte desses casos são pessoas que não têm prerrogativa de foro de função, ou seja, elas vão ser julgadas primeiramente na primeira instância. Eu vou contar uma história ao pessoal do Prerrogativas para eles entenderem que país que eles ajudaram a criar com a omissão, por exemplo, na defesa sequer do trabalho dos advogados, hein? Vamos lá. Quando eu estava no começo da profissão, eu fui processado por calúnia, difamação e injúria. Um prefeito lá da minha cidade me processou. O juiz pegou e considerou que tinha muita coisa. Ficou somente acusação, 2 acusações. Fui processado pela lei de imprensa, a famigerada lei de imprensa da época da ditadura ainda. Sabe o que eu tive direito? Tive direito a um advogado, fui julgado na primeira instância, quer dizer, teve todas aquelas audiências, enfim, e um julgamento justo. E depois a parte que perdeu, que não fui eu, porque eu ganhei na primeira instância, foi recorrer à segunda instância. Com a lei da ditadura, havia a possibilidade de um jornalista se defender. Nenhum juiz, nem o juiz da causa, e muito menos o promotor, ninguém daquele processo judicial pediu, por exemplo, para congelar as minhas contas, para suspender a minha liberdade de expressão, para não me permitir trabalhar mais, ou que me mandasse preso antes do julgamento, coisa que não aconteceu porque eu ganhei. A lei da ditadura era melhor do que essa que está sendo aplicada hoje dentro desse invencionismo jurídico que nós temos hoje, que na verdade é absolutamente persecutório. Não tem nada de justiça nisso. Nem com o que estava pacificado no entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal acerca do que escreveu o Constituinte lá na Constituição de 88. Então, o Marco Aurélio Mello é um juiz dos mais longevos dentro do Supremo Tribunal Federal, que não está se omitindo na defesa dos preceitos constitucionais. Deveria o Prerrogativas seguir o exemplo do ministro Marco Aurélio. E, Ana Paula, quando o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pede respeito à presunção de inocência, o que é respeito à lei, o que seria o mínimo, Ana? Exatamente, Adriana, o mínimo, né? O mínimo, mas não custa lembrar que essa turma, eu não sei nem se a nossa produção tem esse vídeo aí, mas no jantar lá de comemoração, né, a soltura do descondenado, a soltura daquele que foi condenado seguindo exatamente esse rito processual, foi condenado em 3 instâncias, e de acordo com o desembargador do TRF4 de Porto Alegre, com provas sobradas, tinha muita coisa ali para condenar. Inclusive, o TRF4 elevou a pena, que era de 8 anos e alguma coisa, estabelecida pelo então juiz Sérgio Moro, para 12 anos, né? Eles disseram, né, ou aquele advogado que disse no jantar, mas já foi condenado, né? Para que cumprir a pena? Ele passando aquela bandidolatria que a gente conhece, né? Não tem, não tem porquê, cometeu uma ilicitude. Ou seja, é um grupo muito suspeito, né? Que sempre está preocupado com o rito processual ou o devido processo legal, quando eles querem defender bandidos, quando eles querem defender corruptos. Agora, Adriana, você não precisa ter um lado político, um lado ideológico para você defender o que é correto. O PCO, por exemplo, não tem um partido com ideias, acho que mais opostas em qualquer espectro ideológico do que todos nós aqui no Oeste Sem Filtro, na revista Oeste, né?
mas nós defendemos o direito do PCO de poder falar o que eles quisessem, mesmo que seja tudo uma grande bobagem. Nós defendemos o direito à liberdade de expressão quando o ministro Alexandre de Moraes mandou derrubar e censurar as contas do PCO. Você tem que defender o que é certo. Agora, semana passada, Adriana, o caso do Donald Trump, que o estado do Colorado quer tirar Donald Trump das cédulas das primárias, chegou finalmente na Suprema Corte. E ali na Suprema Corte, duas juízas mais alinhadas com o Partido Democrata, que foram indicadas por Obama e uma agora pelo Joe Biden, as duas falaram: olha, está errado, um estado ou qualquer estado não tem direito sobre o direito da população de decidir quem vai ser o presidente. Você não precisa pertencer a nenhum espectro ideológico para defender o que é correto, o que está nas leis. E nós sabemos muito bem que quando se trata do presidente Bolsonaro, aí não tem lei, porque o processo para chegar a vale tudo contra o presidente Bolsonaro, seus apoiadores, seus eleitores, passou exatamente pelo que nós vimos na escola de samba, a desumanização da figura, porque quando você desumana, né, você tira o lado humano daquela pessoa, aí vale tudo pela democracia, até sufocar e matar a democracia.